Shalom, shalom, meus amados, em nome de Jesus, vamos dar prosseguimento àquilo que o Senhor tem trazido para nós, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos neste lugar confiadamente que a obra que Tu fizeste através de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos é suficiente, Senhor. Cada vez mais temos entendido que no tempo do descanso denunciamos, Senhor. Denunciamos aquilo que o adversário quer fazer e denunciamos também os nossos próprios pecados, nosso coração endurecido, aquilo que temos sido permissivos, que não temos entendido, que Tu tens falado, Pai. E eu creio, ó Rei da Glória, que Tu queres trazer para nós esse alinhamento onde o Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e que possamos sair desses lugares, ó Rei da Glória, totalmente, verdadeiramente transformados, em nome de Jesus. Estamos nas celebrações, ó Pai querido, hoje às 18 horas, eu creio, encerra-se, não, ontem, né? Já encerrou-se o tabernáculo, mas, Senhor, queremos carregar essa presença, porque essa é a temporada de carregarmos a presença e andarmos em humildade diante dessa presença para que ela execute verdadeiramente tudo aquilo que é para executar, Senhor. Nós descansadamente confiamos em Ti, Te seguimos. Tu és Deus e Senhor de toda a terra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje nós queremos continuar aquilo que começamos ontem em relação às nossas vidas, o tanto que passamos aí por omissões, tanto que fomos aí cauterizados dentro da nossa vida, né? O quanto nos manifestamos e aquilo, shalom, minha querida, aquilo que o adversário trouxe como de cultura para as nossas vidas, nossos pais, dentro da nossa epigenética, dentro daquilo que é a nossa alma, os conceitos, aquilo que foi formado como padrão de vida para nós, nós estamos aqui verdadeiramente para pedir para o Senhor, Senhor, não queremos mais isso, não queremos nem ter herdado no sentido de limpeza, agora não queremos mais ficar com essas marcas, tu nos ensinas algo novo, e também não queremos que esse geracional passe, essa manifestação de trevas passe para os nossos filhos. Então, nos ajuda em termos verdadeiramente, além da limpeza espiritual que tu estás fazendo, também o padrão de comportamento onde isso gere algo na vida das pessoas e não seja algo só da boca para fora, em nome de Jesus. Então, que nós temos começado com esse enunciado, não são os nossos pecados, mas o estilo de vida não são apenas os nossos pecados, mas o estilo de vida geracional que tem produzido em nós cadeias, prisões, perseguições, e nós não queremos mais deixar isso para a nossa herança. Nós queremos que isso seja denunciado diante do Senhor. Então, meus irmãos, ontem nós falamos a respeito de como fazer que essas ordenanças que o Senhor tem deixado para nós, seja debaixo do amor, debaixo do equilíbrio, e principalmente, irmãos, debaixo da vida que o próprio Cristo deixou para nós. A palavra de Deus diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo, eu crucifiquei as paixões da minha carne. E o Senhor quer que verdadeiramente nós possamos entrar nesse lugar onde isso é real. Não é uma mentira, não é um conto de fadas, não é algo impossível nem inalcançável, mas é algo que o Senhor está trazendo para nós de maneira prática. Nosso dia a dia deve ser verdadeiramente tocado por essas realidades espirituais que o Senhor tem para nós. Então, o que Deus está trazendo aqui para as nossas vidas, deixa eu só ver se eu fiz algo aqui a respeito do... Já liberei, está tudo certo. Então, nós queremos, irmãos, que o Senhor venha trazer essas realidades espirituais de maneira muito prática para nós. E hoje eu quero trazer o testemunho de uma mulher chamada Susana Wesley, que ela protagonizou em quebrar aquilo que foi liderado contra a casa dela, uma casa de 19 filhos, onde 10 ela teve que gerenciar, os outros 9 foram recolhidos por conta a situação de pobreza na qual a família vivia, mas ela aprendeu com o pai dela algo tremendo. Ela via o pai dela gastando tempo com o Senhor e ela aprendeu isso. E é disso que nós estamos falando. Algo que o nosso geracional deixou como modelo. E qual é o modelo que nós queremos deixar para a nossa próxima geração? Então, ela viu o pai se entregando à leitura da palavra, lendo a Bíblia, se manifestando diante do Senhor, tendo como a prioridade de Deus, o seu relacionamento com Deus. Ela viu aquilo no pai dela e ela
imitou e procurou transferir isso para os seus 10 filhos. Então, eu quero trazer aqui os exemplos práticos da vida dessa mulher. Ela trouxe ali, as pessoas falaram que havia 16 regras dentro da casa de Susana Wesley, mãe de João, né, de John Wesley e Carlos Wesley, não é, os reformadores aí, um dos pontos de iluminação do Senhor para voltarmos ao verdadeiro evangelho, porque o Senhor, ele trabalha, ele tem um tempo, não é, para poder levantar a sua igreja com aqueles pontos de luminosidade para tirar a treva da igreja. Então, precisamos ter uma certa reverência para com esses homens que o Senhor verdadeiramente levantou, não é? Ainda que às vezes não estão na plenitude da perfeição de tudo aquilo que a palavra fala e haja discordância em algumas coisas, mas existem pontos nos quais eles foram muito assertivos e levantaram ali uma volta à face do Senhor. E é isso que deve ficar no nosso coração, dando honra a quem tem honra. Amém, irmãos? E aí, depois aqui. Então, como verdadeiramente levar uma vida de equilíbrio? E eu creio que essa mulher era uma mulher cheia do Espírito de Deus. E ela determinou ali regras para a sua casa. Então, observe. Uma regra que eu já falei aqui e que ficou no meu coração, eu li a biografia dela, né, o testemunho dela, já faz um pouco de tempo. E eu peguei, e isso ficou muito firme no meu coração. E olha o que está escrito: dominar a obstinação na criança e trabalhar com Deus para salvar a alma dela. O que você recebeu do seu pai, da sua mãe, e você e eu temos passado para os nossos filhos, que verdadeiramente, shalom, irmã Daiane, shalom para todo mundo que entrou depois, amém? Então, olha, qual é a colaboração nossa para essa manifestação de glória? Dominar a obstinação na criança. E quantos nós sabemos que obstinação é teimosia? Então, dominar é trazer o valor do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo pode trazer de domínio próprio para nós. É algo de dentro para fora. Mas ela estava empenhada em ajudar os seus filhos a estar nesse lugar. Porque a palavra de Deus, shalom. Ah, shalom, irmã Daiane, Deus te abençoe, querida. Então, o que Deus está falando aqui? E ela estava trabalhando com Deus para salvar a alma dos seus filhos. Então, veja, como é o seu trabalhar agora diante do Senhor? Olha o que ela fala: comer entre as refeições não era permitido. O que quer dizer isso? Faz parte do domínio próprio. Nós deixamos a nossa natureza carnal tomar conta de nós através dos desejos e paixões que existem no nosso corpo físico. E ela está verdadeiramente falando para eles: olha, tem regra para que você satisfaça o seu corpo físico. Você não precisa comer todas as horas que seu corpo, todas as vezes, vamos colocar assim, que seu corpo físico pedir. Você pode exercer domínio sobre isso. E é para você fazer isso de fora para dentro, porque nós ouvimos uma instrução, ou para nós pedirmos auxílio ao Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, nós temos visto as coisas no sentido da independência de Deus entrar muito forte dentro da igreja. E às vezes nós entramos por esse caminho: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para emagrecer. E muitas técnicas têm acontecido. Só que, infelizmente, existem algumas técnicas que podem vir para que nós sejamos ajudados para emagrecer. Mas às vezes não conseguimos matar o desejo de comer, que é o que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 2, onde ele fala: não tem valor nenhum contra a sensualidade. Aquele desejo exacerbado, aquela paixão pela comida, não foi tocada pelo Espírito de Deus. Aí podemos usar muitas fórmulas de emagrecimento, desde remédios, não é? E até cirurgias, mas não estamos mortificando a nossa carne. Estamos só dando um paliativo para a fome, e aquilo não foi mortificado. A gente conhece pessoas que fizeram cirurgias e voltaram a pesar. Não tudo aquilo que pesavam antes, mas estão ainda próximas daquilo que pesavam antes. Por quê? Porque aquilo que é o desejo não foi mortificado. Mas o Senhor fala na sua palavra: quanto à carne, detestai até a roupa que está contaminada por ela. Então, nós precisamos entender isso da parte de Deus. Porque às vezes estamos procurando até ter aquela exterioridade, aquela estética legal, tudo, mas não estamos vencendo a nossa carne. Estamos dando um paliativo para ela. É como já falamos, é um leão que está lá dentro e nós, com a varinha do domínio próprio, não do autocontrole, isso, com a varinha do autocontrole, estamos batendo nele.
Mas quando a varinha cessa, o braço cansa, ele começa a rugir novamente e está com aquele apetite, não é? Seja para qualquer área que for, a comer novamente. Por isso que o Espírito Santo fala na sua palavra. Com o auxílio do Espírito Santo, nós mortificamos a nossa carne. Se pelo poder do Espírito mortificarmos os feitos do corpo, nós vamos viver. Então, irmãos, nós precisamos aprender a descer um pouco mais dentro daquilo que é o domínio próprio. O domínio próprio é algo gerado pelo Espírito de dentro para fora. Não que você não possa usar nenhum método para emagrecimento ou qualquer outra coisa que precise ter esse auxílio. O que eu estou falando é que nós precisamos tratar a manifestação do fruto do Espírito juntamente com isso. Então, era uma mulher que prezava que as suas crianças não comessem fora do tempo. Aí depois, como crianças, elas deveriam estar na cama às 20 horas. Devem tomar remédio sem reclamar. Ensinar a criança a orar tão logo comece a falar. Isso é tremendo, hein? Isso é tremendo, por quê? O que essa mulher está fazendo? Ela está trazendo uma cultura do céu. Se depender de algumas coisas, você pode falar, eu estou fazendo isso. Eu poderia falar para os irmãos, olha, quantas coisas eu procurei fazer com o Mateus, mas era do lugar espiritual certo ou era por uma religiosidade minha? São coisas que nós precisamos pedir para Deus, porque a glória vai para quem? Se eu conseguir fazer todas essas coisas aqui, na força do meu braço e na obediência da criança, aquelas regras, a glória vai para quem? Para Deus ou para a força do nosso braço? É por isso que Deus, ele tem chamado tão seriamente a atenção das nossas vidas em relação a motivações e a como nós usamos a nossa própria força para executarmos, entre aspas, juízo sobre determinados pecados. Porque se nós tentarmos extirpar o pecado na força do nosso braço, a glória virá para nós. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Precisamos entender isso. Aí depois, ensinar a criança a orar, já falei, exigir que todas as crianças fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Que dirá na igreja, irmãos? Como nossos filhos estão se comportando na igreja? Não lhes dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. O que nós fazemos? Nossos filhos, às vezes, começam a gritar dentro do mercado, o que nós fazemos? Nós corremos para silenciá-los. Shalom, irmã Neide. Nós corremos para silenciá-los. Porque não queremos passar vexame, mas já estamos passando vexame. Por quê? Porque não colocamos aquela criança para falar para ela, não vou te dar nada. Quanto mais você fizer pirraça dentro do mercado, menos daquilo que você quer vai acontecer. Mas qual que é o nosso problema? Tem um monte de gente olhando. E agora, como nós estamos debaixo de uma geração mimizenta, então nós não fazemos nada e corremos fazer alguma coisa para que as pessoas não tomem partido e venham contra nós, não é? Aí depois, para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual logo se arrependa. Olha que coisa tremenda. A criança chegou confessando, então não incentive a mentira punindo. Se ela já confessou, já se arrependeu, se ela já chegou a você, e às vezes o que fazemos? A criança vem com aquela coisa, olha mãe, eu quebrei. E aí nós pegamos a palmatória, né? Quem conhece palmatória denuncia bastante a idade, não é? Então, olha mãe, quebrei e tal. Aí nós pegamos a palmatória e ó, quantos de nós fizemos isso ou passamos por isso? Nós estamos denunciando aqui, irmãos, para que o Senhor tire de nós as marcas geracionais. Tire de nós, verdade, né, irmã Neide? Tire de nós essas marcas geracionais e, ao mesmo tempo, o Senhor livre que venhamos a replicar isso. Em nome de Jesus. Aí depois, nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Ou seja, você recebeu também algo, descobriu algo, não é a criança chegando voluntariamente confessando, ou alguém, pode pegar isso para qualquer idade, irmãos. Para qualquer idade, como pastores. Ontem meu esposo estava falando sobre, eu não sei quem, que estava tendo um problema lá. Eu falei, olha que interessante aquela Suzana lá, acho que a pessoa ia corrigir novamente uma pessoa que ele já tinha corrigido, acho que foi isso. Aí eu falei para o meu esposo, não atribuir 2 castigos por um mesmo ato pecaminoso, por uma mesma transgressão. Para quê, irmãos? Para fazermos a pessoa sentir culpada. E às vezes nós estamos debaixo desse tipo de regência, Deus já nos perdoou e nós estamos puxando de novo
Toda aquela culpa achando que Deus vai nos punir de novo, porque é uma mentalidade que nós recebemos da cultura passada. O pai e a mãe falavam, eu ainda lembro o que você fez, você pensa que eu esqueci? E aqui Deus está nos ensinando, através do testemunho dessa mulher, puna, chegue ali. O que pode ser essa punição, irmãos? Precisar de pomadas, né? Que, vamos colocar assim, entre aspas, a internet nos ouça, ainda que vá ouvir. Mas, de acordo com a palavra de Deus, se há uma vara, e aqui o último fundamento dela é ensinar as crianças a temerem a vara e não a nós. Olha a diferença. Temer a vara e não a nós. Ter medo daquela vara, daquele que é o objeto e castigo, não as nossas vidas. Porque senão as pessoas, as crianças, aqueles que estão ao nosso redor, não vão temer aquilo que seria a correção em si, né? Que Deus fala, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, não é? Não vão temer as nossas vidas, ter medo de nós, nossos que somos os braços acolhedores, nós que somos os pais que damos proteção. Então, cuidado com isso, pensa para Deus, Senhor, me dê sabedoria, para que temam a palavra de correção, temor e não medo, a palavra de correção, mas que nós sejamos os braços que abraçam, sejamos aqueles que somos instrumentos de amor, e elas entenderão mais tarde, ainda que seja um pouco mais tarde, porque o castigo, na hora que é aplicado, a palavra de Deus fala isso, não produz assim aquela alegria, mas depois produz o fruto da justiça. Então veja como nos equivocamos. Aí depois, nunca punir a criança, elogiar e recompensar aquilo que é feito e é bom. Você é delicado? Às vezes alguém faz alguma coisa para você e não, shalom, pastora Margarida, não abençoamos, não falamos, olha que bom que você conseguiu, que bênção que você conseguiu. Não. Nossos filhos é como o pai do Alexandre fazia, não é? Ah, que bom que você fez isso. Não. É tipo assim, não fez mais que obrigação, mas aquilo que estava errado estava sempre batendo. Isso aqui você fez errado. Mas se toda a frente do comércio, que era a parte do açougue, não estivesse toda arrumadinha, tivesse uma bandeja faltando algo, era aquilo que ele ia ver. Isso é crueldade, irmãos. Isso é ser insaciável naquilo que é realizado pelas pessoas ao nosso redor. Sempre estar vendo aquilo que está faltando. Meu esposo sempre fala isso para mim. Fala, amor, cuidado, que às vezes você parece assim que está sempre vendo aquilo que falta, por conta do rigor. Não é que eu me tratei muito tempo e eu permiti que as pessoas me tratassem. Então é aquela coisa, faltando, precisa fazer melhor, precisa fazer mais. O idealismo, isso é obra do idealismo, não é? Aí depois, toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Então, trazer à memória aquilo que é bom. Estamos sendo desformatados ou sendo destruídos, demolidos, irmãos. Aquela mentalidade de aprender a receber sua crítica, o mal, a má notícia. Parece que fomos formatados para isso. Pessoas que andaram debaixo de uma severidade de enfermidades, as enfermidades chegando uma após a outra. Às vezes andaram debaixo do castigo dos pais, nunca estava bom, sempre tremendo para chegar perto dos pais e contar alguma coisa, não tinha nem liberdade de contar, só conseguia mentir, dar entrelinhas, ficar com medo, oprimido, diminuindo para caber. Por quê? Porque era exatamente isso. Toda tentativa de agradar, ao invés de ser algo bom, era algo que era rechaçado, às vezes até com violência. Então, estamos falando diante de Deus que esses incensos não cabem mais para nós. Que esses incensos malditos que alimentaram altares de crueldade, de tristeza, de mentira, de medo, não cabem mais para nós. Em nome de Jesus. Aí depois, preservar o direito de propriedade, mesmo em casos de menor importância. Ou seja, cada um tem o seu. Ah, mas é só um copo, mas é o dele, então não mexa. E aprender a dar limites. Porque tem criança que pode ver, irmãos, a força do pecado ele é tão grande, que nós colocarmos duas crianças em tenra idade, ninguém precisou ensinar. Mas se tem uma com a chupetinha, às vezes, que brilha, o que vai acontecer com a outra? Ela vai rapidinho na boca e que é para ela. E ai, que vira uma bagunça aqui. Por quê? Porque a força da cobiça, que já nasceu dentro dela, ninguém ensinou a fazer. Mas os olhos brilham, a chupetinha do outro acendeu uma luzinha, é minha, agora vou querer pegar. Não é? Por quê? Porque é o inerente.
Então, quando o Senhor vem falar para nós, olha, preserve a propriedade, ou seja, sabe, irmãos, nosso filho, ele passou por uma experiência que talvez ele nem tenha notado, mas nós trabalhávamos numa igreja onde nós servíamos ali o lanche, o sorvete, as coisas, e estava debaixo da nossa responsabilidade aquela lanchonete, né? Aquele comércio, vamos colocar assim. E o que acontecia? Sempre quando chegava o pedido do Mateus, nós punhamos ele por último, não é? Por quê? Porque ele pode esperar. Porque nós estamos acostumados a ser colocado por último. Não, eles podem esperar. Então, fizemos isso, roubávamos o direito de propriedade do nosso filho estar na fila legitimamente como qualquer outra criança. Então, irmãos, são essas coisas que o Senhor está falando. Porque talvez na correria do dia a dia e na nossa religiosidade, não percebamos aquilo que Deus tem de prioridade para a nossa vida, que são os relacionamentos. Esses são relacionamentos interpessoais que nós negligenciamos por conta da autoridade que temos sobre os nossos filhos, por conta da autoridade que os nossos pais tinham sobre nós. E ao invés de nos conquistarmos por respeito, nos conquistavam por medo. Quantas vezes eu e toda a prole da minha família, ao ouvir os passos que meu pai andava batendo o calcanhar e ele tinha assim no cós da calça, pendurado, aquele molho de chaves, e conforme ele ia chegando, né, aquilo ia fazendo aquele barulho, os ratinhos tudo corriam. Não era por respeito, era por puro medo. Então, o que produzimos agora? Estamos falando de família. Estamos falando de esposo, de esposa. O que temos produzido do nosso esposo? O que temos produzido das nossas esposas? Elas têm liberdade, eles têm liberdade. Meu esposo, irmãos, passou por problemas e ele vinha e se abriu comigo. Falou, olha, eu estou passando por um problema ali, ó, nessa área aqui. E ele tinha liberdade para falar comigo e nós orávamos juntos e repreendíamos coisas que eram difíceis para mim como mulher, às vezes, aceitar. Mas o Senhor havia preparado o meu coração para ser uma mulher sábia. E às vezes que o esposo fala de uma fraqueza que ele está passando, e nós levantamos com nível de ciúmes, não sei que tamanho, e aí nós, ao invés de ajudá-lo, nós jogamos ele mais para a tentação ainda, que é o quê? Exatamente isso. Ao invés de pegarmos aquilo que ele está confessando voluntariamente, que é um desejo que ele nem queria ter, aí eu pego e vou trazer a punição, que é o quinto aqui, ó, para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual se arrepende. Você está levando seu marido a mentir. Você está levando a sua esposa a mentir. Porque ela quer ser nua diante de você e colocar as fraquezas dela para fora, você só vem com punição. Ela não vai nunca mais colocar nada para fora. E para quê? Para eu ser julgada? Para eu ser condenada? Para eu não ser compreendida? E seu esposo, a mesma coisa. Para que ele vai falar daquela situação de fraqueza dele, da nudez dele? Para poder ser arma na tua mão, na minha mão? Ele não vai falar. Porque na hora da batalha, na hora da ira, nós vamos pegar tudo aquilo que são as fraquezas e colocar para fora e vomitar na cara dos nossos filhos, na cara do nosso marido, na nossa própria cara. Quantas vezes somos tão cruéis conosco, e isso às vezes é geracional, nós nos autoflagelamos por conta de que nós conhecemos a nossa própria fraqueza e nós nos autodepreciamos, que é lá da rejeição, já falamos lá no primeiro dia. Então, o Senhor está falando, eu não quero essa cultura para vocês, isso é mesquinho, isso é Adão, isso é demoníaco, isso faz parte de um cenário de Mengeleche e as suas manifestações. Isso faz parte de Moloque, Jezabel. Isso faz parte do chicotinho das trevas para açoitar aqueles que estão ao redor de vocês. Não faz parte da compreensão, do respeito e do amor que eu deixei para vocês. Eu estou tratando nessa temporada, nessa igreja, nesse ministério, nessa rede, estou tratando a respeito de relacionamentos interpessoais, porque foi isso que eu vim resgatar, porque foi o que Adão entregou para Satanás. Então, os relacionamentos interpessoais precisam ser colocados em ordem. E que é um relacionamento mais interpessoal, vamos colocar aqui sim, aqui do que as famílias. Como estamos? Pai, mãe, neto, avós, tios, sobrinhos, como estamos? E aí, às vezes, queremos estar na igreja, fazendo a obra. Eu estou lá na igreja, estou ministrando, estou pregando. Mas como está a sua casa?
Como está o teu relacionamento com aqueles que estão perto de nós? Eles que darão testemunho de nós. E aí, vamos falar ainda, toda tentativa, preservar o direito de propriedade, isso é muito importante, para que a pessoa não se sinta roubada, invadida. Às vezes a criança ganha um presentinho, não é aniversário dela. Aliás, é aniversário dela, então chega o povo tudo com presentinho. A outra, que não conseguimos educar, ai, não trouxeram nada para mim? Não, não trouxeram, filha. Não é o teu aniversário. Quando for o teu, você ganha. Mas nós não conseguimos fazer isso. E ensinamos, às vezes, os nossos familiares a falar, olha, lembra da fulana, fica meio chateadinha, não é? Irmãos, dia de aniversário de uma criança. E é isso que acontece, às vezes, conosco. É isso que aconteceu, às vezes, com o nosso pai, nossa mãe. Nós, como filhos, recebemos uma dádiva, um carro novo, uma casa nova, uma promoção. E os pais invejosos. Não é a vez deles. Eu queria para mim, como foi o que aconteceu com meu pai, para chegar naquele fim trágico. Nós tínhamos um carro mais novo que o dele, quase zerado, quase do ano. E por que houve aquela briga tão terrível que terminou no assassinato da minha mãe? A inveja que ele sentiu. Por quê? Porque não tinha ninguém para falar para ele isso. Que é seu, o que é dos outros. É dos outros, meu filho. Espere a tua vez. Não tinha ninguém. E essa cultura pode ter pego em algumas pessoas da família. E ao invés de nos alegrarmos com o presente que chega, com a individualidade da bênção, nós somos cobiçosos, liberamos espírito de inveja. E a cultura está aí, passando de filho para pai, de pai para filho. Não de filho para pai, não, de pai para filho, vai passando. A família inteira, às vezes, está debaixo desse tipo de comportamental. Mas o Senhor está falando, eu quero tratar relacionamentos interpessoais. Porque, irmãos, se para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, Satanás se manifestou para destruir relacionamentos. De todas as maneiras. Relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com o nosso Deus, o nosso Pai, e o relacionamento interpessoal. Então, o Senhor está falando, filho, conserve. Essa mulher, ela deixa um guia onde nós podemos falar como é amar o próximo. Preservando algumas atitudes dentro da nossa casa, do nosso lar, e explicar para a criança o fundamento. Não é simplesmente falar para ela, não vai comer agora. Isso. Mas chegar para ela e explicar para ela, filho, olha, sabe por quê? Por conta disso, por conta daquilo, e por conta que você precisa aprender a colocar domínio sobre as tuas coisas. E veja o que o pai vai te ajudar a ajudar essa criança. Mas não é aquele negócio que falamos ontem. Ai, coitadinho, né? Coitadinho. Irmãos, ontem eu li no jornal 30 pastores da China foram presos. E a perseguição à igreja cristã está aumentando. Irmãos, se nós não conseguirmos disciplinar uma emoção dentro de nós para que se submeta a Cristo, se não conseguimos colocar algo do nosso prazer físico, não é ausência não, não é fome, não é isso. É um prazer físico, se não conseguirmos colocar isso debaixo de submissão à vontade de Deus, o que será se vier alguém para nos torturar? Já imaginou? Ah, mas irmã, você está antecipando as coisas. Deus não falou que eu vou ser torturada, não, nem que vou morrer como mártir em praça pública. Mas se não tivermos buscando ao Senhor, para que aquilo que chegar na nossa vida estejamos prontos e já começarmos uma disciplina na nossa vida de abrir mão, de deixar ir determinados prazeres, como será? Eu não estou falando como é o caso daquele moço lá que sabia que ia morrer amanhã, tem uma história que conta isso. Ele sabia que ia morrer amanhã e, de repente, a mão dele resbalou numa vela e ele sabia que era morte de fogueira, ia morrer queimado. E aí queimou a mão e aí ele começou, eu vou negar Jesus, falando para o companheiro de cela, eu vou negar Jesus, porque olha, a vela pegou na minha mão e eu já estou aqui, amanhã eu não vou aguentar. Aí o companheiro falou para ele, a graça virá no momento da prova. Mas existem coisas, irmãos, que precisamos começar a desapegar. Não estou falando que você e eu vamos morrer em praça pública, nem queimados, nem nada disso. Mas precisamos nos preparar em espírito, alma e corpo para suportarmos a perseguição que, como o apóstolo disse, acho que hoje cedo, ela está camuflada, mas ela já existe. Os irmãos têm visto o que tem acontecido nos bastidores.
Agora, o que estamos dispostos a abrir mão? E aí, vai falando aí, preservar o direito, cumprir com rigor todas as promessas feitas. Sabe, irmãos, perdemos a autoridade muitas e muitas vezes porque falamos para os nossos filhos. Olha, se você não fizer tal coisa, vai acontecer assim. Você vai para o cantinho da palavra, você vai para o cantinho como é que fala? Do castigo, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha, a mamãe não vai deixar que você faça, não tenha acesso a algo que você iria ter. E aí o que acontece? A criança faz aquilo e aí nós não temos coragem de aplicar aquilo que nos prometemos. E os filhos vão percebendo isso. E quantas vezes nossos pais fizeram dessa maneira conosco, estamos replicando isso nos nossos filhos. E aí, sabe o que aconteceu conosco? Nos tornamos pérfidos, contratantes infiéis. E achamos que, não, tá tudo bem. Nossos filhos perceberam esse defeito de caráter. E eles podem reproduzir isso. Isso é perfídia, irmãos. Você prometeu que vai fazer? Faça. Cumpra. Mas é que eu prometi na hora, então tenha mais vigilância. Ou já fale para o teu filho, a mamãe se arrependeu disso daí? Não vou fazer, tá? Fica tranquilo, tá bom? Vou arrumar outro jeito, vamos ver. É melhor nós voltarmos atrás do que falarmos que vão fazer e não darmos depois nem satisfação. A criança vai dar, minha mãe não faz nunca nada que ela promete. E depois você fala para o seu filho, eu vou fazer tal coisa para você, não apenas de punição, mas uma promessa que é feita de ir ao shopping, de levar ao cinema, de fazer uma comida, de fazer isso e aquilo. Eu não estou falando para sermos rigorosos, com aquele rigor de quem se autocondena em cada coisa que não conseguiu cumprir. Mas estou falando de ser responsável com as informações que passamos para aqueles que dependem de nós. Precisamos ser responsáveis, irmãos. Às vezes falamos, né? Por exemplo, eu tenho meus compromissos na rede do apóstolo. Eu não posso simplesmente faltar aos meus compromissos e deixar sem avisar. Tem que avisar. Falei, irmãos, hoje eu não posso postar oração, hoje eu não posso fazer tal coisa, hoje está assim, hoje me aconteceu algo. Precisamos aprender a ter responsabilidade para aquilo que prometemos, e senão cairemos em perfídia, em votos não cumpridos. Isso verdadeiramente mostra um caráter um pouco irresponsável, porque às vezes tem pessoas, é uma surpresa depois para a gente. Porque depois você chega nos lugares e fala, é você que posta oração? Eu ficava esperando você postar. E nós nem sabíamos disso. Porque simplesmente dava o horário, eu ia lá postava. O dia que não podia, avisava que não podia. Mas tinha pessoa esperando a minha oração. E eu não dava satisfação, não fazia nada. Obra do Senhor, relaxadamente. Então, meu irmão, são culturas que vêm sobre nós. Culturas, a irmã Neide sabe disso, né, irmã Neide? São culturas que vêm sobre nós e vamos fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira. Não nos importamos, porque achamos que estamos fazendo para o homem. Irmãos, Paulo fala, a respeito de tudo quanto façais, quer comais, quer bebais, faça para o Senhor. Não é para homens, é para o Senhor. E por que estamos fazendo de maneira tão relaxada? Porque não é para Deus, é para o homem, é para aparecermos, é para sermos vistos. Por isso não temos essa responsabilidade tantas e tantas vezes. Então, o Senhor, ele vem a nos ajudarmos a trabalhar essas coisas. E hoje, dentro daquilo que nós já colocamos na parte de ontem, não é? A respeito de Moloque e as manifestações que ele traz para arrebentar com as famílias, eu quero ler algo aqui, em nome de Jesus, que a sua mente seja aberta, e a minha mente seja aberta, que nossa consciência seja tocada pelo poder da verdade de Deus. Em nome de Jesus, amados. Que a verdade de Deus possa entrar na nossa mente e a nossa mente seja expandida. Para não achar que, quanta exigência. Não é quanta exigência, você e eu servimos um Deus santo. A nossa santidade, ela é relativa, mas a santidade de Deus é absoluta. É por isso que a cada dia que nós vamos nos aproximando mais de Deus, Deus traz uma manifestação da sua santidade. Quantos aqui conhecem o testemunho do apóstolo Alexandre em relação ao aborto que fizemos? E aí, de repente, o Senhor vem e ontem, conforme ele estava ministrando, o Senhor falou para ele, você interrompeu um projeto que era meu, você ousou colocar um ponto final do meu plano. E foi extremamente pesado isso para ele. E ele pegou, fez o quê? Foi se arrepender. Por quê? Porque uma faceta da santidade de Deus já chegou para a vida dele, uma faceta nova. Mas nós ficamos tão cheios de mimimi,
Ah, mas isso eu já fiz, aquilo que eu já fiz. Já fez. Isso outra vez. Já fez. A medida da iniquidade, ela precisa ser combatida pela medida de arrependimento. Nós precisamos parar de argumentar, irmãos. Se Deus está falando, se Deus está trazendo, se abrir um alerta no teu espírito, pare de ficar sustentando esse advogadinho que está aí no seu interior, no meu interior, para falar, ai, não precisa, você precisa. Nós somos ruins, irmãos. A nossa natureza é ruim. Pare de achar que, ai, não vou falando para viver debaixo de condenação nem de acusação, mas quando Deus fizer subir algo, receba e fala, tá bom, Deus, vou arrumar. Deixe Deus falar. Ele não está falando para o nosso mal, está falando para o nosso bem. E às vezes o que ele vai falar verdadeiramente confronta. Ontem trouxemos uma palavra aqui na nossa igreja, nosso ministério, aqui, a palavra a respeito da soberania de Deus que nos comprou para colocar a nossa vida em ordem. Se ele tiver que quebrar nosso castelinho, ele vai quebrar. Agora, nós achamos que não, nós temos direito. Não, eu tenho direito, ele te comprou. Se você acha que você tem direito, vai ler Isaías. Quem és tu, cacos entre os cacos, para contender com o teu oleiro? Vai ver o que é que Deus fez com a vida, como a de José, como a de Abraão. Sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai. Eu vou te mostrar. Vai lá para José, o rapaz no meio do mimo com aquele Jacó, que era coisa impressionante. Capa diferenciada. Meu Deus! Eita, eita. E aí, de repente, na cova, os irmãos o jogam, vendido para caravana de estrangeiro, vendido para ser empregado, aliás, nem empregado, escravo de Potifar. Meu Deus, meu mundo caiu. O mundo de José caiu. Agora, se ele pusesse a mão na cintura e falava, o que é que eu tô fazendo? Tá disperso? Onde o senhor está? Eu estava no mesmo lugar. Quando meu filho estava sendo moído naquela cruz, no mesmo lugar. No mesmo lugar de soberania, no mesmo lugar de amor. Mas queremos que Deus faça a nossa maneira. Deus não é obrigado a fazer da nossa maneira. E ele não se obriga a isso, ainda que nos ame. E é justamente por causa do amor dele, que é santo e justo, ele não vai fazer algo que verdadeiramente possa nos trazer, como que eu posso dizer, os mimos que vão proteger a sutileza da nossa carne. Porque a carne mata, porque ela é assim com o pecado e é assim com Satanás e seus demônios. Então, irmãos, é tempo. É tempo. Deixa Deus te humilhar. Vamos deixar. É melhor. Deixa Deus falar, filho, está errado. Pare de discutir. Pare de querer autoproteger uma imagem que já é estragadinha, já tem defeito. Nós viemos com defeito de fabricação, porque nós demos a patente para outro fabricante. Cada um passou a patente, irmãos. Nós tínhamos um fabricante perfeito, nosso Deus. E Adão, naquilo que ele fez, no livre-arbítrio que ele tinha, passou a patente para outro fabricante. Nós temos defeito de fabricação. Agora o Cristo vivo veio e falou: eu conserto vocês. Eu tenho o antídoto. Agora deixa eu trabalhar a minha maneira. Eu não tenho que dar satisfação para vocês. Olha com essa tolice. Porque se eu der satisfação para vocês, vocês podem se tornar mais ensoberbecidos ainda. Porque já pensou aquele menino, porque ele teve um sonho, José. Ele foi e falou para todo mundo: ah, eu vou governar sobre vocês, viu? Porque eu vi, ó, os ramos de trigo, ó, se curvando. Eu vi o sol e a lua se curvando. Já pensou? Fala para um desavisado desse. Olha, você vai ser governador do Egito. Você vai ser, depois de você, depois de Faraó, só você. Comandar tudo. Ele ia abrir a boca e ia contar o plano nos detalhes. Ele já contou o profético. Por causa talvez um pouco, né, da arrogância dele, por causa da ingenuidade espiritual dele, seja pelo que for. Vamos abrir a boca, vamos dar com a língua nos dentes, vamos atrapalhar tudo, Senhor. Então, o Senhor não pode dar satisfação para nós, porque não temos nem
Meu Deus, não temos sabedoria para lidar com aquilo que é divino. E em nome de Jesus, que esse espírito de religiosidade que está colocando o nosso Deus numa caixinha, que ele seja quebrado, que esse Baal, insuflado pela força de Jezabel, esse Beuzebu, seja destronado do nosso meio e nós aprendamos o que verdadeiramente seja servir ao Senhor. Estou falando de mim, viu? Para que eu deixe Deus livre para tratar comigo e as questões que ele precisa colocar em ordem na minha vida, na minha casa, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, para de contender com Deus. Aí, quero trazer um testemunho de uma das nossas irmãs, que trouxe um testemunho muito profundo em relação àquilo que aconteceu na casa dela. Uma pessoa da sua família foi presa. E aí foi acionado o órgão, que é normal, que defende os presos. Só que, de repente, quando chega a notícia de como ia ser defendido aquela pessoa da família dela, o que aconteceu? Ela entendeu que aquele tipo de, como que eu posso dizer, de argumento, não era um argumento pertinente, era um argumento, como que eu posso dizer, mentiroso. Vou ler aqui a petição. Presta bem atenção nisso. Isso aqui é uma cópia da petição que foi dada ao juiz. Já conversei com a pessoa, ela me liberou. Da realidade que clama por compreensão. O autuado por subtrair determinados produtos, resta claro que o gesto aqui analisado não nasce da malícia, mas da necessidade da miséria, mas nasce da necessidade da miséria e da margem à sociedade na qual essa pessoa vive. Então, veja o argumento do defensor público que foi levantado para auxiliar essa pessoa. Senhor juiz, o direito não é cego para a dor humana. A letra da lei não deve ser espada contra os famintos, mas escudo contra as injustiças. A pessoa roubou, furtou de um lugar algo para comer. 4 peças de algo para comer. Aí o advogado de defesa entrou com esse tipo de argumentação. Amém? O furto não é obra de malícia, não é obra de caráter, mas é fruto da necessidade, da miséria e da margem à sociedade. É importante falar que não é a primeira vez que essa pessoa comete esse tipo de delito. Aí depois, portanto, seja reconhecida a ausência de dano material concreto e mensurável, para fins de afastar qualquer pretensão indenizatória ou medida punitiva desproporcional. Aqui ele está falando, a letra da lei não deve ser espada contra os famintos. Veja bem, não é espada contra os contraventores, que estão famintos para pegar 4 peças de algo. Caso se entenda pela existência de impacto patrimonial, que este seja analisado sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da parte, porque vive em miséria. Certo? E também a possibilidade de se reverter o suposto dano. Assim, a revogação da prisão preventiva estará diante do senhor, referendíssimo juiz da vara tal. Então, veja bem. Agora, olha aqui aquilo que a pessoa que recebeu essa notícia e falou, advogado, por favor, não leve isso adiante, porque isso é uma mentira. Veja o que ela segredou ali para mim, que eu estou abrindo para você diante da permissão dela. Olha o que ela falou. Obrigada, minha mãe, obrigada por causa dos conselhos que fomos dando. Aí ela colocou assim, pessoa. Foi uma semana de posicionamento para a minha vida. Tudo aconteceu. O medo veio, a insegurança, uma cascata de pensamento veio, a tristeza veio, a impotência veio, e eu acho que tudo foi posto em xeque. Por quê? Porque esse tipo de argumentação foi feito por uma pessoa que, na verdade, ela tem um relacionamento de emprego. E aí o que acontece? Quem fez isso
É tipo assim, aquele que mantém a casa, que sustenta o salário. E agora? Eu falo que não é para entrar com esse tipo de mentira ou não. Eu vou ser conivente ou não. Essa pessoa não vive na miséria. Ela vive, aprendeu e ela está num lugar onde tudo é suprido. Ela está mentindo. Ela está com outro tipo de problema. E aí ela continuou dizendo. Então, olha bem, porque estamos num lugar onde o que aconteceu é de cima para baixo. Alguém que é superior está mentindo. E agora? Como eu faço? Eu que sou o inferior da casa. Eu vou lá e falo, eu não quero essa argumentação porque é mentira. O que você acha? E aí foi isso que ela falou. O medo veio, a insegurança, uma cascata de pensamentos veio, a tristeza veio, a impotência veio. Eu acho que fui posto em xeque. Pois já fiquei muito triste, mas nunca foi algo desse tipo onde eu precisei me posicionar no que eu acredito. E é interessante que a semana passada o apóstolo falou: é melhor agradar o homem do que a Deus? É melhor agradar a Deus do que ao homem? Pelo menos 3 vezes o apóstolo trouxe esse tipo de assunto à baila. Falei muito sério com Deus. Se fosse para que a pessoa fosse solta, que não soltasse. Juntou um sentimento de tristeza, de dor, de raiva, de angústia. Mas chorei, chorei, chorei. Ao ler que a pessoa roubou por viver em situação de miséria. Ela não havia cometido, chorei porque ela não havia cometido um delito por sei lá o quê, mas porque estava vivendo na linha da miséria, onde eu conheço e sei que é provida. Através da minha mão, isso não vai para frente. Você entende o posicionamento dessa pessoa? Socorro, Deus. Não gosto nem de lembrar. O que aquele advogado estava fazendo e dizendo era que essa pessoa não teve culpa de ter roubado. Culpa é do Estado, que não dá à população a condição de ter uma vida digna. O que mais me entristeceu de saber que parece que a maioria dos detentos, segundo este caso, nunca verdadeiramente vão conseguir chegar a um arrependimento, pois a culpa não é deles. E o Estado, a culpa é do Estado, e não do mau caratismo, da falta de vergonha, do delinquente. E, enquanto isso, o sistema omisso e conivente nunca poderá levar essas pessoas ao arrependimento. Os transgressores sempre serão inocentados na base da mentira. Deus de Israel, onde vamos chegar? Por que estou fazendo isso? Por que estou trazendo isso? Porque essa é a cultura que governa e que pode ter governado a tua casa e a minha. A sustentabilidade de uma inocência onde verdadeiramente queremos sair a todo custo. Deus vem com a palavra viva e fala: olha, você pegou, você foi pego em flagrante ato de delito. Você está pecando contra mim. Mas a culpa é sempre de alguém, onde eu possa ancorar e dependurar a minha inocência falsa, mentirosa, diante do Senhor. Então, se isso é uma marca, foi uma marca da minha vida e da tua vida que hoje caia por terra. E venha um verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, porque essa é a fonte de adentrarmos no reino do céu para relacionamento e não para religiosidade. Porque a religiosidade vai mascarar pecados. Irmãos, isso aqui é muito sério. Meu esposo falou: que honra conhecer uma pessoa com esse nível de entendimento. Que honra! Que honra estar no nosso meio. Porque teve clareza de que é o mau caratismo do Estado apoiando isso. Com dinheiro pago nosso, meu e teu do imposto. Para sustentar aqueles que, ao invés de chegarem ao arrependimento, estão culpabilizando o Estado, que não tem nada a ver com o mau caráter que essa pessoa se tornou. Ela falou: não, pela minha mão, não. Eu não autorizo. Eu não. Não autorizo. Advogado, pode parar. Eu não estou envolvida nisso. Você entende? Nós hoje é o que precisamos fazer. Senhor, tem todo um sistema para gerar. Veja bem, Adão, de quem é a culpa? Da mulher que o Senhor me deu. 2 culpados. Deus e a mulher. A Eva, a culpa é do diabo. E a serpente engoliu
e levou sua sentença. Mas é o que Deus está falando para mim e para você hoje. Não tem demônio, não tem homem, não tem mulher, mas tem o teu geracional, essa semente ruim que você recebeu, que quer colocar nas pessoas com um ganchinho de culpabilidade, aquilo que verdadeiramente eu e você temos que fazer. Irmãos, presta bem atenção. Quando meu pai foi confrontado, se não havia sido ele, havia cúmplice na transgressão. Pessoas que o justificaram naquele ato, não, estava comigo. A pessoa deu álibi. É exatamente isso que o Senhor quer arrancar de nós. Arrancar da nossa massa geracional, do nosso genoma, da nossa sinapse, da nossa maneira de pensar. É isso que Deus quer arrancar de nós. Aquilo que culpabiliza qualquer coisa, menos aquilo que verdadeiramente fizemos diante do Senhor. Nosso coração arrependido, pequei contra ti, tão somente contra ti, pequei. Aquele espírito de Davi que fazia ele ser um homem segundo o coração de Deus. E pela profundidade do seu pecado e a gerência tão perfeita da denúncia que Natan fez para ele, ele foi para a boca do pó e falou, pequei contra ti, somente pequei. Ele não foi falar, a Betseba era muito bonita, a Betseba estava no lugar errado, o que Urias está fazendo que não está na casa dele com a esposa? Ah, mas por que Joabe levou esse soldado? Ele não fez isso. Ele simplesmente é a denúncia. Eu sei que meu pai teve alguma coisa diferente na vida do meu pai. Eu sei que a minha avó é prostituta. Eu sei. Eu sei que eu venho da linhagem de Moabe. Rabi. Não, Rabi é a prostituta. Eu sei que a minha linhagem é de Tamar, a Moabita. Quem era a Moabita? Meu Deus, não lembro. A Ruth, a Moabita. Eu sei. Eu sei. Acho que era a avó de Jessé. Acho que é a bisavó. Não é? A avó de Jessé. Eu não sei, irmão. Sei que Ruth faz parte da genealogia e ela era Moabita, um povo inimigo de Deus. Povo de DNA terrível. Eu sei, Davi falando, eu sei que eu venho da linhagem de Rabi, a prostituta. Eu sei que eu venho da linhagem de Tamar, incestuosa com Judá, porque Judá não deu o último filho dele para casar com ela. Eu sei. Mas ele não falou nada disso para ele, para Deus. É isso. Rabi de Boaz, exatamente. A Ruth é com Boaz. Boaz que resgatou Ruth. Então, irmãos, veja bem. São coisas que nós precisamos apresentar para Deus. Senhor, tem uma linhagem, e eu sei que eu sou dessa linhagem, mas perdoa, porque em iniquidade foi concebida a minha vida. E iniquidade quer dizer maldade do meu pecado. E Davi apresentou ali as 3 categorias de pecado, as profundidades do pecado. Ele apresentou pecado, transgressão e iniquidade. E a iniquidade, ela é a transferência geracional. É isso que nós estamos fazendo hoje. Senhor, nos lugares altos, onde esse Moloque, onde essa Jezabel, onde esse Beuzebu tem entrado na minha casa, na minha família e não permite, onde a idolatria, a feitiçaria entrou, onde a egolatria está reinando ainda a minha vida, por favor. No tempo do outono, no tempo do descanso, onde a obra perfeita do Cristo vivo está sobre mim, onde o meu Deus tabernaculou comigo e ele colocou o Espírito Santo dele em mim, é hoje, Senhor, que eu estou denunciando todas essas coisas. Esse culto é como uma ata diante do Senhor. Eu estou pedindo, por favor, para o nosso Deus, que essas denúncias que estão sendo feitas sejam anotadas no céu e contem a nosso favor, que nós não queremos. Você que não quer, fale para Deus, eu não quero, porque eu tenho outra natureza. A minha natureza não está alinhada à natureza de Adão mais. O Senhor já me comprou. Deu defeito de fabricação. Mas o Senhor consertou a minha fabricação. Tu és o soberano Senhor e tu tens direito de fazer o que tu quiseres com a minha vida. Eu entrego o meu direito de dar pitaco naquilo que o Senhor está fazendo em mim, para mim, através de mim e por mim. Eu entregue, irmão. Pai, eu não quero mais os ditames disso que o Senhor está denunciando dia após dia nesse Pentecostes, não, nesse tabernáculo, nesse Yom Kippur, nesse Yom Teruá, que nós vivemos. A tua palavra tem vindo com potência, seja de manhã, seja à tarde, seja naquilo que as irmãs têm pregado. A tua palavra tem vindo com potência.
as manifestações da nossa irmã Marta, que tem sido declarado, Senhor, estamos aqui, precisamos. Precisamos. Quero deixar um geracional limpo, porque eu amo o Senhor. É por amor ao meu filho Mateus, minha nora Letícia, meu netinho Dom e toda a minha descendência. Sim, é o amor por meu esposo, pela minha própria vida. É, mas porque eu entendi que meu Deus é santo. Essa é a minha motivação. Esse é meu interesse. É isso que queremos fazer diante de ti, meu Pai. Então destrói. Arvora a bandeira a meu favor. Levanta-te, Senhor, porque as torrentes das águas estão violentas, estão vindo contra nós, porque o adversário ele está vindo procurar, campeando nos lugares altos, aquilo que a minha família derramou através do meu DNA na minha vida. E hoje estou preso, às vezes, em lugares geracionais, em prisões geracionais, em prisões tão terríveis da minha alma, em prisões de comportamento, em espíritos familiares tão terríveis que têm vindo contra nós. Senhor, por favor, não quero esses altares cheios de incenso. Eu estou me levantando para falar como aquele homem que veio de Judá. Eu sou casa do Senhor e onde houver um altar para ser destruído, em nome de Jesus, eu estou falando altar, altar. O meu Cristo vivo já veio, já te destronou, porque já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Não quero esses altares de perdição. Veja aqui o que a irmã denunciou, irmãos. Um altar de mentira sendo levantado pelo próprio governo. Não estou submissa a isso. Ah, mas a pessoa vai ficar presa. Que trate com suas próprias irresponsabilidades. É isso que precisamos aprender, irmãos. Ela foi pontual. Essa pessoa aqui foi pontual. Que aprenda a tratar com suas escolhas. Precisa se arrepender do mau caratismo, da vida fácil que quer viver, se colocando em risco. Vai orar, vai interceder, vai fazer um levantamento daquilo que é o geracional dessa pessoa que foi colocada nesse lugar, onde a cobiça dos olhos e o mau caratismo está impregnado dela. Vamos fazer algo, mas não vamos ficar passivos, porque a lei é para o transgressor. Essa pessoa transgrediu. E ela precisa, por ela mesma, se arrepender. A palavra de Deus que aqui diz em Romanos que os ministros da lei na terra são como ministros de Deus, eles representam Deus na terra, na justiça. E aí nós pegamos um negócio desse tipo, um documento desse aqui, e vamos enganar os justiceiros de Deus. Deus está falando, não me engane. Entre na minha presença com seus débitos, com os débitos geracionais da tua casa, não transfira a responsabilidade, vai ser responsável com o que foi plantado. Desraigue isso da tua vida, porque você não precisa viver isso. Ei, porque é disso que esses altares que nós estamos denunciando se alimentam. Os altares de Baal, os altares de Beuzebu, os altares de Jezabel, os altares de Moloque, eles se alimentam daquilo que nós continuamos gerenciando e mandando cartinha com um defensor público, com defensores de uma lei mentirosa para simplesmente liberar essa pessoa. O que esse aqui deveria fazer? Olha, para você tem reconhecimento que você é culpado. Não tem nada que legitime que você está em miséria. Isso é mentira. Eu fui atrás, isso é mentira. Então, a pessoa que se levantou para fazer isso, ela é culpada, ela é conivente. Deus está falando, meu espírito habita em você, ele não será conivente. Não minta para o meu espírito. Hoje é o dia. E nós entrarmos diante do Senhor e falar, Senhor, não tenho parte nem sorte nesse ministério. Não tenho parte nisso. Meus pais pecaram. Mas eu não quero continuar a história deles. Faz um corte na minha história. Isso é tabernáculo. Advogados do diabo. Conivência. Então, irmãos, essa mulher aqui, essa pessoa aqui, ó, que mandou esse testemunho aqui, ela teve que se posicionar. Lembre-se que essa pessoa que inventou esse tipo de solução estava acima dela. Ela teve que se posicionar. Não vou negociar. Não vou negociar. E agora, se essa pessoa trouxer algum tipo de retaliação contra mim? Vou sofrer o dano. Não negociarei.
E é exatamente disso que se trata tabernáculos. Ter o nosso Deus tão presente aqui, dentro de nós, que nós não negociaremos por nada nem por ninguém. Porque é mentira. Amém? Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, temos entendido, ó Rei da Glória, que o maior desativador de forças malditas, seja de Mengeleche, seja, Pai querido, de Mamon, seja, Pai querido, de Moloque, seja de todos esses tipos de adversários que denunciamos aqui diante de Ti, de Jezabel, Pai querido, de Baal, de Beuzebu, Senhor, e essa tão terrível lista de demônios, Maria Padilha, papai, que temos lutando contra as famílias, ó Pai, se verdadeiramente fecharmos as nossas brechas e nos posicionarmos diante de Ti, Tu arvoras bandeira a nosso favor. Por favor, papai, em nome de Jesus, cada família aqui representada e cada uma daquelas que irão assistir, que estejam diante de Ti e queiram, simplesmente falem diante de Ti, eu quero. Peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Levanta-te, assim como Tu levantaste Josias para ir nos lugares altos e destruir com veemência aquilo que foi feito pelos geracionais. Levanta com veemência como Tu levantaste a Asa para destruir o ministério de Maaca e para destruir o ministério da continuidade de Maaca, que era a segunda Maaca da família. Não queremos replicar. Por favor, meu Deus, é só o Senhor. Denunciamos diante de Ti e nos ajuda a termos o nosso coração prostrado diante de Ti e sairmos desses lugares de aflição, de tormento. Porque Maaca quer dizer opressão. Queremos sair dessas opressões. Queremos sair dessas perseguições, dessas cadeias infernais, que a nossa família agora receba aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor e a cultura que o Senhor tem para nós. Não estaremos prostrados diante dos ídolos que, ainda que os nossos pais fizeram, nós os rechaçamos, nós os denunciamos como nossos inimigos, não queremos nada com eles. Cortamos todo vínculo de aliança, de contratos e de incensos, de adorações, de gestuais que possam ter invocado esse tipo de manifestação. Nos colocamos diante de Ti para que tudo seja quebrado e nós sejamos quebrantados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Nos guarda, nos protege, nos livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Amanhã nós vamos falar a respeito, provavelmente, de ministérios. A herança ministerial que você e eu recebemos. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça algo diante do Senhor. Movimente-se, levante o teu incensário diante de Deus e fale verdadeiramente para o Senhor isso tudo na minha vida, no meu geracional, na minha descendência. Nunca mais. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Deus nos abençoe e nos guarde. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus.